Não, tô trabalhando. Sou uma filha que não sei o que é. Olha, enfim.
Bom, vamos então começar. Confirmem só aí que estão a ouvir corretamente em casa. Bom dia, professor. Está tudo bem? Tudo bem? Sim, professor, está tudo Bom bem. dia. Ok, bom dia. Então, hoje vamos começar com um assunto novo, que é o campo magnético. Portanto, nós começamos com o campo elétrico. Portanto, se vocês se lembram, o campo elétrico era produzido por cargas. E vamos ver que o campo magnético é produzido por correntes. Portanto, no fundo, são cargas que se estão a mover. Nós, no campo elétrico, começamos com a lei de Coulomb, que vimos que era usada, pode ser usada sempre, não é? Embora seja para cargas pontuais, e quando temos uma distribuição de cargas, temos que fazer o somatório dos efeitos, que é o princípio da sobreposição, e que em muitos casos isso era um bocado complexo, e depois arranjamos a lei de Gauss, que é muito mais fácil para calcular o campo elétrico. Aqui vamos seguir um processo também idêntico. Vamos começar com a lei, que é uma lei geral, que é a lei de Biot-Savart, e depois vamos ver que essa lei, tal como a lei de Coulomb, é normalmente um bocado complexa para calcular os campos magnéticos, e normalmente é muito mais fácil utilizando outra nova lei que se chama a lei de Ampère, que vamos introduzi-la depois mais tarde. Portanto, o processo é semelhante ao que se passou com o campo elétrico. Portanto, vamos começar com uma lei que é uma lei mais geral, que em alguns casos tem mesmo que ser aplicada. Portanto, temos que saber aplicar, porque há casos em que tem que se utilizar mesmo a lei de Biot-Savart, e depois vamos ver que na maioria dos casos podemos usar outra lei, que é a lei de Ampère, que é muito mais simples. Mas, no entanto, há casos em que a lei de Ampère não se consegue utilizar. Ok? Tal como a lei de Gauss. E, portanto, vamos começar hoje, então, por essa lei de Biot-Savart. Portanto, começamos com só para recordar, então, as cargas estáticas, cargas paradas, criam um campo elétrico, e cargas a mover-se, que são correntes, criam campos magnéticos. Ok? Pronto, então vamos começar com essa lei. Que é a lei de Biot-Savart. E eu vou escrever a lei e vamos ver o que é que cada uma destas variáveis que aqui aparecem significa. Então, o campo magnético normalmente é designado por B, que é um vetor. Portanto, é um vetor, tal como o campo elétrico também era um vetor. Ok? Pronto. Vamos começar com uma expressão e vamos ver o que é que significa cada uma destas letras que aqui aparecem. Portanto, se tivermos então uma corrente, vamos imaginar que temos uma corrente qualquer aqui.
o que diz esta lei é que esta corrente vai criar um campo magnético. O que é que nós vamos fazer? Vamos dividir este fio, por exemplo, que está aqui, dividi-lo em bocadinhos elementares, vetores elementares, ok? Eu vou pôr aqui um vetor que eu vou chamar aqui, vou pôr um bocado grande, ok? Para vocês verem, mas é um vetor DL, ok? Que é este DL que aparece aqui, que é um vetor elementar, que tem um comprimento elementar, e coincide com a corrente, ok? Coincide com o sentido da corrente. A corrente é assim. Este DL, portanto, será um vetor tangente a esta corrente. Portanto, é um vetor elementar. Portanto, DL é um vetor portanto, coincidente com o I, basicamente. Pronto. O I é a intensidade corrente, que é este que aparece aqui. O I será a intensidade, em amperes. E estamos a ver que, como vocês sabem, a corrente é um escalar. Ok? Portanto, isto é um escalar, não é um vetor. Isto aqui, o DL é um vetor. Depois, 4π constantes, e temos aqui um μ0, que é uma constante que se chama permeabilidade. Permeabilidade do vazio. Okay? Por isso é que aparece o zero. Okay? É semelhante ao ε0 que aparecia no campo elétrico. Okay? O ε0 era a permitividade elétrica, esta é a permeabilidade magnética, que é uma constante. Portanto, isto é uma constante, isto são constantes, intensidade da corrente, vetor coincidente com a corrente. E agora eu vou calcular o campo magnético num ponto qualquer aqui, que vou designar por P. E, portanto, eu quero calcular o campo magnético neste ponto, o campo magnético esse que é criado por esta corrente que está a circular neste fio. Então, o que é este DR? Portanto, o DL já vimos que é coincidente com a corrente. Este R com chapéu será um vetor unitário, ok? Quer dizer que tem módulo 1 e aponta sempre do DL para o ponto onde estou a calcular o campo magnético. Portanto, importante, muito importante, este R, temos atenção ao R, ao sentido do R, ok? Portanto, é um vetor unitário. Portanto, significa que o módulo de R é igual a 1 e o sentido é sempre do DL para o ponto onde estamos a calcular o campo magnético. Este R aqui, está aqui em baixo, R ao quadrado, é a distância. É esta distância aqui em metros, ok? Que é um escalar. Portanto, este é um vetor e agora este R é a distância. Ok? Distância que é escalar. Portanto, o que é que nos diz então esta lei de Biot-Savart? Diz que o campo magnético elementar, dB, okay, criado por um elemento de corrente elementar, dL, é dado por esta expressão. Isto aqui é muito importante porque, reparem que isto é um vetor, dL é um vetor, e o R é um vetor. Há aqui uma operação entre dois vetores que é um produto vetorial. Ok? Portanto, este produto aqui é vectorial, ok? Portanto, significa que se é um produto vetorial, o resultado disto é um vetor. Certo? Portanto, isto é um vetor, isto é um número, isto são números e, portanto, isto, no fim, temos um vetor. Portanto, vocês sabem que quando temos dois vetores, vamos pôr aqui dois vetores A e B, por exemplo, um vetor assim, A, e um vetor B assim.
Vamos começar talvez com outra. Eu estou a desenhar estes vetores, ok? E vou desenhar estes vetores que estão no plano do quadro, ok? Dois vetores que estão aqui, neste plano. E vocês sabem que o produto entre estes dois vetores, o produto externo, o produto escalar, dá um vetor C, portanto dá um vetor, portanto vetor vezes vetor dá um vetor, que eu vou chamar C, que é perpendicular a este plano. Ok? Portanto, se estes vetores estão aqui, no plano do quadro, este vetor C tem que ser assim perpendicular, ou para cá ou para lá. Certo? Portanto, C é sempre perpendicular ao plano AB, não é? Formado por estes dois vetores. E, portanto, a direção será assim, perpendicular. E agora o sentido é dado por fazermos rodar o primeiro vetor sobre o segundo. Certo? Assim. A vezes B. E usamos a regra do saca-rolhas. Para ver qual é o sentido. Ou da mão direita, se vocês quiserem. Eu acho que o saca-rolhas é mais fácil. Portanto, fazemos assim, o A roda para o B, portanto, andar assim. Um saca-rolhas andar assim, vai para lá. Certo? E, portanto, o vetor C vai ser assim. Que é para lá e é perpendicular ao quadro. Ok? Portanto, reparem que estes dois vetores estão no plano do quadro. Portanto, o produto externo tem que ser perpendicular ao plano do quadro. Ok? Então, passando para este caso aqui, temos dl vezes R. Fazemos andar o dl para cima do R. Ok? Assim. O dl vezes o R. Andar assim. Assim, o saca-rolhas vai para lá. Ok? Portanto, significa que o campo aqui vai ser para lá. Que eu vou chamar então dB, neste ponto. É o campo elementar produzido por aquele elemento de corrente elementar, dl, onde está a passar uma corrente I. Tem a distância, temos estes dois vetores, fazemos o produto externo. Vai dar perpendicular. Ok? E, portanto, perpendicular ao quadro e fazendo o saca-rolhas andar assim. Sabemos que então o campo magnético neste ponto vai ser para lá. Certo? Uma dúvida, professor. Aí esse vetor unitário R nem sempre é perpendicular ao DL. Isso foi por acaso ou é sempre perpendicular ao DL? Não é? Deixámos de o ouvir. Pelo menos eu. Professor, ficámos sem áudio. Nós ficámos sem áudio, professor. Desculpe lá. Ok, já estão a ouvir outra vez? Sim, professor, voltamos a ouvir. Ok, era só tipo que substituir aqui as pilhas. Vamos então continuar. Então, estávamos a ver isto aqui, em resposta a uma questão de um aluno qualquer, de algum de vocês. Se o meu DL fosse aqui, ok? Porquê? O que é que acontece? Este é o campo elementar só provocado por este coisinho aqui, só por este DL. Se eu quiser o campo do fio todo, tenho que fazer o somatório dos DLs todos. Portanto, se eu puser o DL aqui, o R vai ser assim, a ponta do DL para
o ponto. E este ângulo aqui não é 90 graus. Por acaso ali calhou ser mais ou menos. Ok? Mas pode não ser. Ok. Obrigado. Ok? Pronto, portanto, se eu tiver então uma corrente assim, ok? Estou a calcular o campo magnético neste ponto. O que é que eu vou fazer? Vou pegar neste fio, divido em DLs, vou marcar até um DL qualquer aqui. Marco aqui o R, que é a distância, o vetor unitário. Então, o DL será este aqui, ok? O DL coincidente com a corrente. O R vai daqui para o ponto. Faço o DL vezes R. Saca-rolhas anda para lá. O campo vai ser aqui. Portanto, este é o campo, então, como estávamos a ver, provocado por aquele elemento de corrente. Se eu tivesse, por exemplo, a calcular o campo deste lado, ok? Vamos ver agora deste lado, vamos pôr a outra cor. O DL era assim, o R seria assim, ok? Estão a ver? A ponta do DL para o ponto. Faço o DL vezes R, aqui fica assim. Está ao contrário. Saca-rolhas vem para cá. Certo? Estão a ver? Portanto, significa que o campo aqui vai ser assim. Ok? Portanto, assim com um ponto quer dizer que é para cá. Com uma cruz quer dizer que é para lá. Portanto, estamos a ver que o campo magnético deste lado vai ser para lá. E o campo magnético deste lado vai ser para cá. Ok? Eu, em qualquer situação, para saber exatamente como é que é o sentido do campo, eu tenho que fazer este produto externo. Ok? Tenho que fazer sempre este produto externo. Que é para ver como é que vai ser o campo. Para que lado é que é o campo. Depois vamos ver que há outras maneiras mais simples, mais práticas de ver qual é o sentido do campo, mas isso vamos aprender depois. Para já vamos utilizar este método. E, portanto, isto aqui, estamos a calcular o campo elementar produzido por este elemento. Se eu quiser calcular o campo do fio todo, vai ser o B, que vai ser o somatório dos dBs todos. Ok? Vai ser o somatório dos campos todos produzidos por os vários DLs. E, no fundo, isto vai ser um integral, não é? Portanto, o que é que a gente vai ter que fazer para calcular um campo qualquer? Vamos ter que escrever a lei de Biot-Savart, ver qual é o sentido, a direção e o sentido do campo, e depois calcular o módulo, que é para termos o vetor campo elétrico, portanto, o campo magnético. Portanto, o vetor campo magnético vai ter que ter um módulo, vamos ter que o calcular, direção, que é perpendicular, e o sentido, que é dada pela regra de saca-rolhas. Temos que fazer as coisas completas, ok? Em casa, está aí alguma dúvida ou está claro? Já está claro. Está claro? Pronto, então vamos ver um exemplo com calma para ver como é que se faz um caso prático. Vamos ver que um exemplo, vamos começar com um fio e depois vamos ver que realmente, para o caso de um fio infinito, vai ser muito mais fácil fazer pela nova lei de Ampère que vamos aprender na próxima semana, em vez de pela lei de Biot-Savart, ok? Portanto, agora vamos ver alguns exemplos, ver como é que se calcula o campo utilizando a lei de Biot-Savart. Vamos começar pelo fio, vamos fazer isso com calma, para vocês perceberem isto direito. Okay? Aí em casa, se não perceberem, ou aqui, digam, porque o processo vai ser sempre igual. Ok? Pronto. Primeiro, fio infinito. Ok? Uma corrente aqui a passar. Fio infinito. Para já vamos por um fio infinito, ok? Depois vamos ver um exemplo de um fio finito, por exemplo. Também se pode fazer. Portanto, vamos calcular o campo magnético aqui, num ponto, que está à distância, vamos chamar D. Ok? Então, eu vou escrever aqui outra vez a lei de Biot-Savart.
Já agora, unidades do campo é em Tesla. Okay. Esqueço-me sempre de dizer as unidades. Tesla. É aqueles carros elétricos. Portanto, vamos então tentar calcular utilizando a lei de Biot-Savart. Estamos no vazio, portanto, ou no ar. Portanto, temos μ0 sempre. Isto vai ser sempre com μ0, no nosso caso, nesta parte do eletromagnetismo. Portanto, isto é tudo constantes. A corrente está a andar assim. Então, vamos dividir isto primeiro em elementos de corrente. Vamos pôr aqui um dl, ok? Eu vou pôr aqui um tamanho um bocado grande para vocês verem. Mas, obviamente, isto é uma coisa minúscula, não é? É como se fosse um ponto. dl está aqui. R é a distância, ok? Vou marcar aqui o vetor unitário. R com chapéu. Ok? Tá? Pronto. Agora, uso a lei de Biot-Savart. Vou fazer este produto escalar. dl vezes R. dl vezes R. O dl para cima do R. Anda assim, certo? Portanto, se anda assim, o saca-rolhas anda para lá. Significa que o campo vai ser assim. Ok? Perpendicular ao quadro. Porque estes dois vetores estão no plano do quadro. Ok? Portanto, se eu tiver um fio assim, ok? Estão a ver? O campo vai ser assim. Certo? Depois vamos ver que o campo vai fazer exatamente assim. Ok? Vai dar sempre assim. Dá-se. Ok? Estão a ver? Este campo é este campo. Isto é o fio. Isto é o campo que está para lá. Ok? Estes vetores estão outra vez no quadro. Então, já sabemos que o vetor é para lá, neste ponto. Agora vamos calcular o módulo do vetor. Portanto, se vocês se lembram, quando temos dois vetores A vezes B, produto vetorial, o módulo disto, que nós normalmente marcamos assim, é módulo de A, módulo de B, vezes o seno do ângulo, não é? Que faz o A com o B. Certo? Ok? Portanto, se eu quiser calcular o módulo dB, ok? Está aqui. Isto é constante, isto é constante, constante. Temos um R, que é esta distância, e agora tenho aqui este produto externo. Vou calcular o módulo daquele produto externo, ok? Portanto, se eu quiser calcular o módulo dB, que é o que a gente vai fazer, ok? Eu normalmente, para não estar a pôr estes traços, ponho assim, dB, que é para dizer que é o módulo, não é o vetor, ou ponho assim, como vocês quiserem. Então, isto é, de acordo com aqueles dois senhores, μ0i sobre 4π, módulo dl, módulo de R, seno de alfa, sobre R quadrado. O que é este alfa? É este ângulo aqui. Ok? Certo? O módulo que faz, o ângulo que faz o dl com o R. Ok? Vamos aqui chamar a este ângulo aqui θ, ok? Portanto, θ mais alfa dá 90. São complementares, não é? Ok? Estão a ver? θ mais alfa igual a 90. Ok? Estamos a ver? Alfa e ali. Ok. Pronto. Esta distância é R. Ok? Esta distância é D. E eu vou chamar esta distância aqui L. Qualquer, um L, qualquer que fica aqui. Ok? Então, o que é que acontece aqui? Quando eu marco o DL aqui, tenho este alfa, não é? Se eu marcasse o DL aqui, tinha um alfa diferente.
e tinha um R diferente. Ok? Portanto, para cada DL eu tenho um certo alfa e um certo R. O D é que é sempre o mesmo, que é a distância ao fio. Ok? Portanto, isto aqui ficaria μ0i sobre 4π dl, ok? Módulo dl, que eu vou pôr dl. Módulo de R, que é 1, por definição, ok? Seno de alfa. Ok? E eu vou mudar o alfa para θ, porque é mais fácil, eu vou pôr então cosseno de θ, ok? Porque estes ângulos são complementares. O seno deste ângulo é o cosseno deste. Certo? Porque eles são somados a 90 graus. Está claro? Portanto, isto fica tudo na mesma. Módulo dl, que eu chamei dl, módulo de r, que é 1, cosseno de θ sobre r quadrado. Ok? Isto é um módulo já. O módulo do vetor dB. Portanto, o módulo que é o tamanho do vetor. Ok? O sentido e a direção já vimos qual era. Então agora o que é que temos que fazer? Para calcular o campo total, vou ter que integrar isto. Portanto, o B, que será o campo do fio todo, vai ser o somatório destes campos todos. μ0i sobre 4π dl cosseno de alfa sobre r ao quadrado, certo? Está correto? Desculpa, não é alfa. Não é alfa, aqui é θ, ok? Desculpa. Ok? Portanto, como estávamos a ver, para cada DL, para um DL qualquer, tem um certo R e um certo θ, ou seja, estas três coisas dependem todas umas das outras. Ok? Estão todas a depender umas das outras. Portanto, temos que passar só para uma variável. E vamos utilizar as funções trigonométricas para tentar passar tudo para θs, que é o mais fácil. Então, vamos aqui a esta figura. Escrevemos aqui as funções trigonométricas. Seno de θ, cosseno de θ e tangente de θ. E depois vamos ver quais é que vamos usar para tentar fazer desaparecer o R e fazer desaparecer os L's e aparecer só θs. Ok? Para fazermos uma integração em θ. Portanto, seno de alfa é igual a... Quanto é que é o seno de alfa? L sobre R, não é? Okay? Seno deste ângulo vai ser esta aqui sobre R. O cosseno de θ vai ser D sobre R. E a tangente de θ vai ser L sobre D. Ok? Estamos a ver as funções trigonométricas deste ângulo. Ok? Não há dúvidas? Então, vamos tentar fazer desaparecer os L's e os R's. Ok? Portanto, tudo que é L e R vai passar para θs, ok? R's e L's vamos tentar pôr tudo em θs. Portanto, se eu usasse aqui o seno, por exemplo, para tentar fazer desaparecer o L, não é? Passava o R, mas ficava com o R. Okay? Ou seja, desaparece o L, mas aparece um R. Portanto, não adianta nada. Se eu usar esta, fica R igual a D sobre cosseno de θ, não é? Se não me estou a enganar nas contas. Ok? Portanto, onde está R? Eu vou pôr D sobre cosseno de θ e o D é constante, qualquer que seja o R. O D é a distância ao fio. É sempre a mesma. Portanto, esta já é útil. Porque onde está R, eu vou pôr uma constante qualquer e passei para θs. Ok? Pronto. Portanto, uma é esta. Esta já vimos que não serve para nada. E agora esta aqui vamos utilizar para tentar fazer desaparecer o DL. Portanto, eu daqui tiro que o L igual a D tangente de θ, não é? Alguém queria pôr alguma pergunta em casa?
Sim, eu não estou a perceber porque é que o seno de θ não funciona. O O seno? professor está a excluir, sim. Porque é que esse professor está a excluir? Porque se eu, por exemplo, tentar tirar daqui o R, ok? Imagina, R fica igual a L sobre seno de θ, certo? Desapareceu o R, mas apareceu um L. Ok? E eu quero fazer desaparecer os R's e os L's. Portanto, aqui não adianta nada. Desaparece o R, mas aparece um L. Ah, ok, senhora, já percebi. Enquanto que se utilizar esta, ok? Desaparece o R e aparece um D que é constante. Tem aqui esta constante, ok? E aparece o θ, realmente. Ok? Daqui, tiro L igual a D tangente de θ. Portanto, se eu derivar isto, em ordem a θ, dl dθ, fica D, que é uma constante. A derivada da tangente é secante quadrado. Ok? Passo o dθ para este lado. Ok? E fica então com dl igual a D secante ao quadrado de θ dθ. Certo? Então o que é que acontece? Eu aqui faço desaparecer o dl e no dl ponho o d, que é uma constante, e o resto é θ, que é o que eu quero. Ok? Tá? Portanto, vou a esta expressão. Para já, tiro as constantes para fora. μ0i sobre 4π. Depois fica o dl, então, vou substituir por d secante ao quadrado de θ dθ, ok? Isto era o meu dl. Depois tenho ali um cosseno de θ, este aqui, ok? E isto fica sobre r ao quadrado. Onde está r ao quadrado? Eu vou pôr isto, ok? D sobre cosseno ao quadrado, não é? Portanto, ficaria aqui D quadrado sobre cosseno ao quadrado de θ, ok? Isto é o r ao quadrado. Certo? Portanto, agora, secante ao quadrado é 1 sobre cosseno, não é? Secante é 1 sobre cosseno. Ok, portanto, este corta com cosseno ao quadrado aqui de baixo. Ok? Secante ao quadrado. Portanto, vamos talvez passar outra vez para ali. Então fica agora, portanto, secante ao quadrado, corta com o cosseno. Tem aqui um D sobre D quadrado, ok? Corta este D com o quadrado. Ok? Portanto, como o D é constante, eu até posso tirá-lo já para fora e ficar aqui um D. Certo? E, portanto, fica a integral de cosseno de θ dθ. Tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Espera aí, só um segundo. Está aqui o outro colega também que põe uma dúvida, depois a seguir põe vocês também. Ok. Está bem? L ao quadrado, e onde é que está o L ao quadrado? R ao quadrado? R ao quadrado é... Claro. Não é o que está ali? Cosseno quadrado de θ. Isto cosseno ao quadrado de θ não é cosseno de θ ao quadrado? Não é a mesma coisa? Oi, oi. Então, isto é R quadrado. O R é igual a D sobre cosseno de θ, ok? O R ao quadrado é D quadrado sobre... Ok? Pronto, aí em casa, quem quer por uma dúvida?
Eu tinha uma dúvida, Setor. O Setor cortou a secante ao quadrado porque a secante é um sobrecosseno, certo? Sim, Substituiu? Ok. sim, sim. Era essa a minha Substituí secante quadrado por 1 sobre cosseno ao quadrado. Ok, depois, como estava em fração, passou para cima e Exato. cortou. E depois corta Ok. por debaixo. Ok, Ok? é tudo. Pronto, agora, o que é que temos que ver aqui? Agora são os limites de integração. Saber entre que valores é que varia entre que valores é que varia o θ. Ok? Como o fio é infinito, ok? Este θ, ok? Este fio continua. Portanto, este θ vai aumentando até menos π sobre 2. Depois vai indo aqui, passa por 0, vai aumentando até π sobre 2. Certo? Portanto, aqui vai ser um integral de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ok? Tá? Ou podíamos pôr de π sobre 2 a menos π sobre 2, tanto faz, é igual. Então estamos a calcular o módulo do campo, ok? Que é um valor positivo e já sabemos que o sentido vai ser para lá, naquele ponto. Portanto, agora isto fica aqui. Integral do cosseno dá menos seno, não é? Seno. Seno, Sendo Seno positivo. θ, exato. Só sendo, professor. Vocês é que sabem de matemática, não precisam nada disto. Portanto, fica seno θ entre π sobre 2 e menos π sobre 2. Portanto, fica 1 menos mais 1. Portanto, fica 2. Certo? Portanto, isto vai dar μ0i sobre 2πd. Ok? Que é o campo magnético produzido por um fio infinito. Ok? Está claro? O vetor já está aqui marcado. O quê? Posso pôr isto em coordenada. Quer dizer, depende. Se eu estiver só neste plano e quiser fazer num sistema de eixos cartesiano, ok? Portanto, se eu quisesse pôr vetor e pusesse isto aqui, x, y e aqui z, não é? Ficaria assim, os três sistemas de eixos, não é? Este vetor, se eu quisesse escrever este vetor, seria... Posso apagar isto, só para não haver muita confusão. Aquele vetor seria μ0i sobre 2πd e seria menos z, não é? Ok? Porquê? Porque o vetor era para lá. Então, o vetor é para lá, portanto fica ali, ficava menos z. Normalmente, como isto é uma simetria cilíndrica, nós escrevemos aquilo normalmente em coordenadas cilíndricas. Ok? E não os utilizamos este eixo. Porquê? Porque o campo vai ser assim. À volta. E, portanto, vai ter esta coordenada segundo este ângulo aqui. Ok? Pronto. Ok. Em casa, toda a gente viu como é que se faz isto? Portanto, estão a ver que nem sempre é muito fácil calcular o campo utilizando a lei de Biot-Savart. Professor, Ok? pode só... Pronto, agora, por exemplo, se isto não fosse um fio infinito e fosse um fio finito, qual era a alteração? Imaginem que o fio... Agora vamos pôr aqui um fio... Sim, sim? Quais são... Quem queria dizer alguma coisa? Sim, pode explicar outra vez, por favor, os limites de integração? Os limites de integração, portanto, este ângulo θ, que está aqui, tenho que ver entre que valores é que varia o θ. Se o fio for infinito, ou seja, continua, não posso escrever na parede, mas continua, para cima é a mesma coisa, infinito, ok? Este ângulo
Ok, eu depois tenho um DL aqui, tenho um DL aqui, tenho um DL aqui, tenho um DL aqui, ok? Está a ver o ângulo? Este ângulo vai aumentando. Ok? E vai desde, como isto vai para o infinito, o ângulo vai de menos π sobre 2. E depois, o ângulo vai diminuindo, faz assim, 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 ok? Vai aumentando, 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 ok? Vai até π sobre 2. Porquê? Que isto continua até o infinito. Se eu tiver um fio finito, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um fio, agora vamos pôr aqui um fio finito, para ver a diferença. Qual é a diferença? Imagina que eu tenho um fio que vai só até daqui, ok? Vai só daqui até aqui. Ok? Qual era a alteração que tínhamos que fazer ali? Eram os limites de integração, exatamente. O resto é tudo igual. Então, qual seria a integração? Seria a integral desde este ângulo aqui até aquele ângulo ali. Portanto, eu tinha que saber este ângulo aqui, que eu vou chamar θ1, até aquele ali, θ2. Ok? Ok, professor, obrigada. Portanto, ficava aqui de θ1 até θ2. Ok? Se eu quisesse fazer um fio mais comprido, finito, tenho que ver qual é este ângulo aqui. θ2 passava a ser este, não é? Vou ali até ali. Se for infinito, isto vai aumentando até π sobre 2. Ok? Já percebi. Obrigada. Está percebido? Ok. Pronto. Depois nós vamos fazer mais alguns exemplos, mas para tentar perceber isto. Eu agora, portanto, na próxima aula vamos continuar a fazer exemplos da utilização da lei de Biot-Savart para calcular, então, campos magnéticos produzidos por correntes. Portanto, já estamos a ver que uma corrente produz um campo magnético, sempre. Vou-vos explicar só agora de uma maneira mais ou menos simples o trabalho 4, que tem a ver exatamente com o campo magnético. Ok? Pronto. O que é que acontece? Portanto, temos uma corrente, vamos ter uma corrente para produzir um campo magnético. E vamos tentar medir esse campo magnético com uma sonda que se chama sonda Dall. Portanto, a sonda Dall, depois vamos ver como é que isso funciona, é um dispositivo que serve para medir o campo magnético. Ok? Pronto. Basicamente, nós vamos ter assim uma sonda Dall, que é uma vareta assim, ok? Imaginem que é uma vara. E tenho aqui a sonda na ponta. Ok? Depois vamos ver como é que funciona a sonda. Ok? Portanto, esta é a sonda Dall. O que é que acontece? Esta sonda Dall mede uma diferença de potencial que é proporcional ao campo. Ok? Portanto, vocês vão ver que a vossa sonda vai ser assim uma vareta, eu pego na vareta e posso pôr a vareta onde quiser e meço o campo magnético. É o que eu vou fazer. Ok? E, portanto, eu aqui tenho uma caixa e vou medir aqui com um voltímetro, meço a diferença potencial, que nós chamamos de tensão Dall, VH. Ok? Em volts. Quanto maior for o campo, maior é a tensão Dall. Ok? Pronto. Primeiro, na ausência de campo, portanto, por exemplo, aqui só temos o campo magnético terrestre, basicamente, que é um campo muito pequeno, praticamente. Vai ser muito mais pequeno do que o campo que nós vamos criar com correntes. A sonda Dall deve medir 0. Ok? Porque ela não tem sensibilidade para medir o campo magnético terrestre. Ok? Que é um campo muito pequeno. Nós vamos criar campos muito maiores, com correntes muito maiores. E, portanto, se eu pegar na sonda assim, ela tem que medir 0. Portanto, eu vou vir aqui no voltímetro 0. Se não der 0, tem aqui um potenciómetro, que é um botão, que eu ajusto para dar 0. Ok? Primeira coisa, ajusto aquilo para dar 0. E agora vou utilizar essa sonda para medir um campo magnético. Pronto. E essa tensão que eu vou medir vai ser proporcional ao campo. Portanto, eu vou K vezes B. Se o B duplicar, a tensão duplica. Tem aqui uma constante proporcionalidade. Qualquer. A primeira coisa que vamos fazer é determinar esta constante proporcionalidade, que se chama calibrar a sonda. Ok? Ou seja, eu vou ter que fazer um gráfico. Portanto, se eu fizer um gráfico de VH, daquela tensão, em função do B, isto dá uma reta com o declive K. Ok?
Ok, portanto vou fazer assim, passa pelo 0, vai dar uma coisa qualquer. O declive dá-me exatamente aquele cabo. Então, é isso que eu vou fazer. Vou calibrar a sonda. Vou criar um campo magnético qualquer e vou medir a tensão. Depois crio outro campo. Ok? Crio um campo magnético, começa uma tensão. Outro campo, outra tensão. Outro campo, outra tensão. Vai aí 10 campos diferentes. E vou ter várias tensões de óleo diferentes. Ok? Como é que eu vou criar este campo? Vou criar este campo usando o que nós chamamos um solenoide, que é assim uma coisa assim. Ok? Porquê? Porque o solenoide, tem um campo que é praticamente constante cá dentro. Vai ser assim. Depois vamos ver que o campo magnético vai ser assim. Ok? O campo do solenoide vai ser assim. Portanto, se eu meter a sonda aqui dentro, eu vou medir este campo magnético. Ok? E nós vamos depois demonstrar que este B, campo magnético de um solenoide, é dado por μ0 NI sobre L. O que é isto? I é a corrente, N é este número de espiras, quantas espiras tem aqui, L é este comprimento. Ok? Portanto, o N e o L são dados. Ok? O que é que a gente vai fazer? Variamos o I e temos o B. Ok? Portanto, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma tabela em que temos I. Ok? Do I calculamos o B, por esta fórmula. Ok? E medimos a tensão dó. Ok? Pomos, por exemplo, 0,1 ampere, 0,2, 0,3, etc. Ok? Mais ou menos até 1 ampere. Calculo os campos. Ok? Portanto, o μ0 é uma constante, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7. O N e o L são dados. Meto aqui uma corrente, calculo o campo. Meto outra corrente, calculo o campo. Ok? E vou medindo a tensão dó. E, portanto, fica aqui exatamente com este gráfico. Campo, VH. E, portanto, já tenho o meu K. Certo? Isto chama-se calibrar a sonda. Que é a primeira coisa que fazemos. Vamos calibrar a sonda. Então, como é que a gente vai fazer variar a corrente? Vamos variar esta corrente exatamente como temos feito. Nós temos 15 volts, não é? Que é a nossa fonte de alimentação. Pegamos num rióstato, outra vez aquela configuração, para variarmos a tensão que vamos aplicar e, consequentemente, a corrente. Metemos um amperímetro para meter a corrente e metemos aqui o solenoide. Ok? Estão a ver? Começa a corrente, sei o N, sei o L, sei o campo e agora tenho aqui a sonda aqui dentro. Com a tal vareta. Ok? E aqui o voltímetro para medir a tensão. A sonda está ali exatamente no centro do solenoide. Depois vamos perceber porquê. Vamos pôr aqui exatamente no centro. Ok? Variamos a corrente, para ir até 1 ampere e fazemos aquele gráfico. Calculamos o K. Primeira parte. Como já calculamos o K, não é? Agora sabemos o K, eu agora posso pegar nesta sonda e medir campos em qualquer lado. Porquê? Eu meço uma tensão, como eu tenho o K, fico a saber qual é o campo que lá está. Ok? Portanto, eu tenho a sonda calibrada. A seguir, o que é que a gente vai fazer? Vamos medir o campo num sistema que se chama bobines de Helmholtz, que são duas bobines, uma bobina assim aqui e outra ao lado, ok? Chamam-se Helmholtz. Ok? E eu agora, com aquela sonda, vou medir o campo criado por este sistema de bobinas. Ok? Portanto, o que é que acontece? Eu vou pôr este raio, vou medir este raio, que é para aí, sei lá, uns 5 centímetros, ou 6, temos que medir. Este raio R igual a esta distância aqui. Ok? Eu posso mexer a posição das bobinas, ok? Vou escolher as bobinas com raio, com uma distância que é mais ou menos igual ao raio de uma bobina. Ok? E agora, com a sonda, vou meter a sonda aqui e vou medir o campo em vários sítios. De 1 em 1 centímetro. Ok? Portanto, eu meço a sonda, aquilo tem... A sonda, vocês vão ver, tem lá uma régua graduada para saber onde é que ela está.
Meço o campo aqui, depois aqui 1 centímetro, aqui, ok? Que é para fazermos um gráfico do campo magnético em função da distância. E vamos fazer isso para várias situações. Uma só com esta ligada, vamos ligar só uma. Depois vamos ligar só outra. Depois vamos ligar as duas em série. Ok? E essas em série vamos ligar umas quando as correntes andam no mesmo sentido e noutra situação invertemos a corrente numa delas. Portanto, significa que numa vai ser assim, depois vai para a outra assim. E sai. Numa situação ela vai assim e depois inverte aqui. E sai. Ok? 2 situações diferentes. Portanto, no fundo são 4 situações. Uma bobina ligada, outra bobina ligada, 2 bobinas ligadas com um sentido igual e 2 bobinas ligadas com o sentido ao contrário. E calcular o campo em vários pontos. Ok? Portanto, qual é aqui, basicamente, a montagem que a gente tem que fazer? Temos que meter aqui uma corrente. Então temos fonte de alimentação 15 volts outra vez. Rióstato. Fixamos aqui uma corrente qualquer. Temos o amperímetro para ver quanto é que é. Ok? E vamos pôr esta corrente mais ou menos, sei lá, meio ampere. Ok? Já dá para fazer uns campos razoáveis. Pronto. E fixamos esta corrente. Já não mexemos mais nisto. Ok? E agora ligamos àquela bobina, depois a esta bobina e depois às duas. Ok? Quando ligamos as duas, vamos ter que ajustar ligeiramente isto para continuar a dar meio ampere, não é? Porque eu quando ligo uma bobina tenho uma certa resistência, quando ligo a outra em série tenho uma resistência maior e, portanto, a corrente vai baixar. E, portanto, eu tenho que compensar aqui com o rióstato, ok? Para manter outra vez a corrente em meio ampere. Tá? E, portanto, o que é que eu faço? A sonda está aqui e vou puxando a sonda. Eu sei onde é que a sonda está e vejo aqui e vou vendo o campo. Vocês vão ver que o campo, quando tenho uma ligada, vai ser máximo exatamente nesta zona, que é lógico. Portanto, o campo há de ser qualquer coisa assim. Nesta bobina, não é? E nesta também há de ser outra coisa qualquer assim. Quando elas estão sozinhas. Ok? E quando elas estão juntas é o princípio da sobreposição. Vamos somar este com aquele e ver o que é que dá. Ok? E depois podemos ver o que é que acontece se em vez desta distância for R, for maior ou for mais pequena. Ok? Podemos fazer ali depois algumas... Professor, A câmara. Ah, ok. A câmara perdeu-se. Mas viram esta parte desta montagem? A montagem para ligar aqui às bobinas. Ok? Fixamos a corrente. Ok? Os 15 volts do costume. O rióstato do costume. Montagem do costume. Amperímetro do costume. Meio ampere. E aqui agora vamos ligar a tal bobina aqui. Uma bobina assim. Que é esta aqui. Depois ligamos esta, depois ligamos as duas. E a corrente mantemos fixa. O que é que agora a gente vai fazer? Como nós calculamos o VH porque temos aqui a sonda, não é? A sonda está metida aqui dentro num sítio qualquer. Eu meço o VH. Como tenho aqui o K, ok? Já calculei. Calculo o campo. Realmente, qual é o campo magnético criado por aquelas bobinas? Estão a perceber? Então, temos que fazer isto. É fácil e a montagem, como vocês estão a ver, a montagem elétrica é basicamente a mesma. Alguma dúvida nesta parte? Portanto, basicamente são 2 partes. Uma é a calibração da sonda, em que vamos variar a corrente. Variando a corrente, varia o campo. Variando o campo, varia a tensão de dol que nós medimos, que é para calibrar a sonda. E depois, com a sonda calibrada, ou seja, conhecendo o CAP, vamos usar essa sonda para medir um campo magnético num sítio qualquer, que neste caso é dentro daquelas bobinas de Helmholtz, que é a tal configuração, que são estas bobinas que estão assim. Ok? Dúvidas aí em casa? Professor, eu não percebi muito bem como é que se descobre o K. Como é que? Se descobre o K. Como é que se descobre? Então, eu vario a corrente, ok? Naquele solenoide.
Era aquela coisa assim, ok? Eu tenho a sonda aqui dentro. Ok? Estou a meter aqui uma corrente I. Varia o I, varia o B. Ok? Portanto, eu faço uma tabela, corrente e campo. Ok? Corrente, meço a corrente e, por exemplo, 0,1 amperes. Meço o B, calculo o B, que é dado por aquela expressão, que é NU0, NI sobre L. Ok? NU0 é uma constante, o N é o número de espiras e o L é o comprimento de solenoide, que é dado. Portanto, para cada I eu calculo um B. Imagina que dá aqui, sei lá, 0,35. Não interessa unidades. E aqui imensa tensão de O. Imagina 0,1 volts. Ok? Tá? Depois ponho aqui 0,2. Se for 0,2, o campo há de dar o dobro deste, não é? 0,7. E, portanto, aqui há de dar 0,2. Certo? Depois eu faço um gráfico. VH, função de B. Ou seja, desta coluna em função desta coluna. Certo? Dá uma reta. Que é esta reta. Desta reta, o declive, tiro o cabo. Está percebido? Sim, senhor, já percebi. Já? Mais dúvidas? Portanto, próxima semana, esperemos que tudo corra direito, que é para fazermos o trabalho 4. E depois fica-nos só a faltar o trabalho 5. Portanto, já temos alguma coisa, já não se perdeu tudo. Já temos alguma coisa para conseguir divertir-nos um bocado. Não se esqueçam que vocês tinham que enviar os relatórios, ok? É até a hora da aula ou é até ao final do dia? É até ao final do dia. Ok. Até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia da aula, ok? Não é até a hora da aula, podem mandar. Portanto, quem tem aula hoje tem que mandar até hoje à meia-noite, ok? Eu não sei se tem mandado, porque as minhas aulas só são à quinta e sexta, as aulas de laboratório. Portanto, ainda tem... É hoje, não é? Portanto, os meus alunos de hoje, o laboratório tem que enviar hoje. Os da manhã têm que enviar amanhã. Ok? Mais alguma dúvida sobre isto? Pronto, esta matéria que estamos a ver agora só vem para a segunda parte portanto, para a segunda frequência, digamos, para o segundo teste. Esperemos, sinceramente, que haja os dois testes. Que haja no dia 4 de dezembro, que ainda estejamos todos abertos para poder fazer o teste no dia 4 de dezembro. Porque senão vai ser uma chatice. Epá, aqui não se está a pensar fechar, mas algumas notícias que se vão vendo nos jornais já punham a possibilidade realmente de fechar as universidades. Ora, se fecharem, não sei se fecharão todas, se fecham só algumas, se realmente vão fechar. Aparentemente o ministro não estava com vontade de fechar, muito pelo contrário, ele quer manter as aulas. E eu pessoalmente também queria manter, não é? Queria manter as aulas do que... De outra maneira é muito esquisito. Como? Eles já vão, penso eu que eles, pelo menos pelas notícias, eles vão dividir os concelhos consoante em três níveis. E pois, eu não sei qual é o nível da Aveiro, não é? O nível da Aveiro é o mais baixo, neste momento, que eu estive a ver hoje no jornal. Pois, não sei, vamos ver. É uma semana de cada vez. O Porto está no mais alto. Pois, no Porto vai. Nós no Porto é assim, o pessoal no Porto não facilita. Está sempre em primeiro em tudo, até no Covid. E até no futebol. No futebol ainda não está, mas vai estar. Bom, então vemo-nos próxima semana. Se tiverem alguma dúvidas, podem contactar, ok? Mesmo para... Só uma pequena dúvida, posso fazer agora? Sim. O professor, quando falou naquele R da bobina, o professor disse que tinha que ser mais ou menos igual